Os russos, de um lado, têm uma certa razão, porque foi a partir da guerra híbrida colocada e patrocinada pelos Estados Unidos que esse atual governo da Ucrânia ascendeu, não o atual primeiro-ministro, que foi eleito recentemente, inclusive é um comediante, é um populista que deu seguimento ao governo que sucedeu aquela chamada Revolução Laranja que aconteceu lá, que na verdade foi algo que aconteceu também no Oriente Médio, financiado pelos Estados Unidos, e que terminou promovendo substituições de governos que eram autoritários também, mas por governos pró-Estados Unidos, né? Então é uma briga assim que tudo que a gente não deveria fazer era se meter. E o Bolsonaro terminou cometendo o erro de se meter. Olha, a política externa brasileira, sob a direção de Bolsonaro e dos ministros que estiveram à frente do Itamaraty, não é? Jogou fora, jogou no lixo toda digamos, uma tradição brasileira de uma diplomacia independente, de altíssima qualidade, e que sempre trabalhou na linha de construção da paz, numa visão da necessidade de uma multipolaridade mundial, que hoje na prática acontece, eu diria, em grande parte em função da decadência do Império Americano, dos Estados Unidos, né? Tanto do ponto de vista econômico, quanto político, quanto cultural, e a ascensão da China, né? E no meio disso a Rússia, que é um país que, como eu disse, não tem tanta importância econômica, apesar de ser um país que tem a grande fonte de energia de uma parte significativa da Europa, mas que tem, não é, uma força militar muito grande. E o Bolsonaro se meteu nessa briga aí sem nenhuma razão, sem nenhum fundamento, talvez por essas características políticas do Putin, né? Só que essa não é uma disputa direita-esquerda, não é isso que está em jogo nessa história toda. É algo bem, digamos assim, bem geopolítico, bem de interesse econômico e de influência de potências importantes, né? Eu espero que tenhamos uma saída política, diplomática, o mais urgentemente possível, porque essa disputa pode se ampliar, não é? Agora, você acha que pode ter isso que o Glenn Greenwald falou ontem aqui, um apoio aberto, que seria inédito, né, dos Estados Unidos à oposição brasileira? Seria inédito, assim, olhando para o governo de direita, de extrema direita, como o governo que nós temos hoje, e a sua oposição é o ex-presidente Lula, que é uma personalidade, é uma liderança da esquerda latino-americana mundial. Não, eu não acredito em apoio aberto. Eu acredito que para os americanos pode existir uma espécie de mal menor, né? E eles sabem também que Lula é uma força que trabalha aqui na América Latina pela construção de um ambiente de autonomia dos países, de unidade desses países, mas de defesa da paz, né? O que os russos estão fazendo agora naquela região é o que os Estados Unidos fizeram de uma outra forma, não é? De forma subreptícia, apoiando ditaduras, enfim, não é? Na defesa do interesse das suas empresas e no interesse da economia americana. Eu acredito que os americanos podem até achar melhor que Bolsonaro vá embora, mas entender que isso significaria um apoio aberto a uma eventual candidatura de Lula, eu não acredito, até porque eles sabem que Lula chegando ao poder vai contrariar muitos interesses americanos, vai procurar unificar a América Latina e parte da América Central para terem projetos autônomos, né?
e eu, portanto, imagino que para eles o mal menor é que Lula ganhe, por esses aspectos todos aí, geopolíticos, estratégicos e tal. Mas eu não tenho dúvida de que do primeiro ao último dia do governo Lula nós vamos encontrar um clima de confronto importante dos americanos com o governo brasileiro. Porque, do ponto de vista do PV e do PCdoB e do próprio PT, me parece que já há uma decisão tomada de formar a federação. Tudo indica que na próxima semana nós já vamos ter um esboço do estatuto da federação, que vai estabelecer as instâncias de decisão da federação, o modo de decisão, tudo isso, né, que me parece ser um ponto relevante. O PSB vive um certo dilema, porque para a sua bancada federal é fundamental, federal e estaduais, né, é fundamental a federação, porque, caso contrário, haverá uma perda significativa de parlamentares que nos seus estados terão dificuldades de formar chapas competitivas do PSB para a disputa nacional, afora aqueles que são defensores realmente do fortalecimento de um projeto democrático e popular com Lula à frente do governo. Além da bancada federal, os diretórios estaduais parecem defender também a federação, porque esse mesmo problema se reproduz nos estados. Agora, há também segmentos importantes no PSB que passaram a ter mais força de 2018 para cá, especialmente porque o desenho que havia aqui em Pernambuco de um polo mais progressista, hoje eu vejo que retrata uma situação de maior divisão. Então, por exemplo, gente como Casagrande, Beto Albuquerque, Márcio França, o próprio Rodrigo Hollenberg e outros, né, tiveram um reforço de alguns elementos políticos aqui de Pernambuco que pode dar para eles, inclusive, uma maioria na direção nacional do PSB, e essas pessoas são contra a federação. Na verdade, tem um sentimento fortemente anti-PT. Alguns, eu acho, que trabalham claramente para fazer com que o PSB, se adquirir força, possa se tornar uma espécie de PSDB, um partido de centro, enfim. Não é? E eu acho que tudo isso está pesando para a definição dessa federação.